A conciliação é uma das formas de solução dos conflitos que envolvem a sociedade. Ela funciona para todos os ramos do direito e das relações sociais. E a Justiça, desde a implantação do Conselho Nacional de Justiça na Emenda 45, passou a adotar a conciliação como uma política pública do Poder Judiciário. O primeiro lema que apareceu na gestão da ministra Helen era "conciliar é legal". Conciliar resolve as questões entre os litigantes e também resolve as questões do trabalho. Se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Pensa um pouco sobre a conciliação no ambiente do Sejusc, que para isso tem a alegria de contar com a participação da advogada e professora Ana Beatriz Lisboa Pereira Melo, que é experiente tanto na advocacia quanto na conciliação dentro da advocacia e vai, como pensadora do direito, nos ajudar a entender esse fenômeno. Muito obrigado, professora, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz e honrada de estar aqui para contribuir na discussão desse tema que eu acho que é cada vez mais relevante, né? Que são as outras formas de resolução de conflito, entre elas a conciliação. A justiça é tão vinculada do trabalho à conciliação que a gente chamava antes junta de conciliação, antes do julgamento. Essa é mesmo a melhor porta para solucionar os conflitos? Começar dizendo isso, né? De que é importante que as outras justiças até aprendam com a experiência da Justiça do Trabalho, porque ela é a mais experiente e sempre foi a mais aberta, muito antes, inclusive, da conciliação entrar na moda, né? A Justiça do Trabalho já fazia isso, coisa que no processo civil, por exemplo, aparece no procedimento só com o Código de 2015, né? Então, eu diria que é quem pode mais ensinar a gente, do ponto de vista mesmo do procedimento. É a melhor porta? Eu diria que é uma excelente porta, né? Como no direito a gente trabalha o conflito no caso concreto, né? Quando a gente fala sobretudo da aplicação mesmo, difícil dizer que ela é a melhor porta em todos os casos. Mas eu diria que ela é uma excelente porta, porque eu acho que ela cumpre a função de pacificar o conflito, às vezes de forma muito mais rápida. É quase que imediato o sentimento da parte que concilia de que a justiça foi feita, né? Enquanto que numa sentença judicial, muitas vezes você precisa traduzir para a parte, né? Até como advogado, o que é que aconteceu? Às vezes você precisa recorrer, né? Para que a parte entenda, e que você mesmo como advogado, alguma parte do julgado. Então, eu diria que ela é uma excelente porta. Além de ter que explicar algumas vezes o que ficou inexplicável nas sentenças, né? Porque a prova, a análise da prova, isso nem sempre vai ao encontro daquilo que estava sendo esperado, né? Muitas vezes, né? Porque a gente traduz o conflito humano para uma linguagem própria que é a nossa. Muitas vezes é muito difícil para quem está no conflito entender aquelas categorias, a hermenêutica que a gente faz das normas, a fundamentação que a gente cria na sentença. Então, óbvio que é difícil, vamos dizer assim, entender as razões do julgamento quando elas são postas numa linguagem que às vezes não está acessível. Então, o processo de convencimento da parte num julgamento, ele é mais lento, né? Há um mito de que o advogado recorre sempre para ganhar dinheiro, mas não, às vezes a gente que está assessorando a parte, a gente entende de que o convencimento, e tem questões emocionais, né? Porque é ganhar ou perder, né? Então, eu perdi. Então, também, para eu me convencer de que isso é bom, admitindo que fui vencido, não é simples. E a conciliação tem outra lógica, né? A lógica do ganha-ganha, ela é uma lógica que não funciona. Então, eu também acho que até do ponto de vista emocional para a parte, ela é mais produtiva, né? Com relação ao sentimento de justiça. Perfeito. Há uma pressão muito grande sobre o judiciário por conta da produtividade, né? Então, a gente é cobrado dos números, as soluções de conflito, etc. Isso acaba criando uma rotina no foro muito inconveniente para algo mais demorado, né? Que é ouvir as partes na conciliação. A senhora sente na prática da advocacia a pressão sobre o trabalhador para fazer um acordo a qualquer custo, né? Não estamos falando ainda do Sejusc, né? Eu digo na audiência judicial, que vai haver a instrução, e aí todo mundo fica dizendo, é bom acordo. Isso não é também um desvio da finalidade? Sim, eu diria que sobre ambas as partes, né? Trabalhador e muitas das vezes para o próprio reclamado. Eu trabalho muito com pequenas e médias empresas e reclamantes, né? Então, eu tenho as duas visões. E o que acontece é que uma conciliação na vara é feita por um juiz.
a quem a parte enxerga como uma autoridade que vai julgar a vida dela. Então não tem leveza, né? Às vezes o juiz porque você precisa ter uma base para conciliar, né? Você não parte do zero. Você diz, olha, vamos olhar aqui as verbas que você está pedindo e ver o que é que realmente algumas coisas aqui são mais, né, mais claras de que podem ser deferidas, outros vamos tomar isso como base. Muitas vezes a parte sente que o juiz está antecipando o julgamento. Não, eu acho que ele vai julgar contra a gente, ou então eu acho que ele vai julgar a nosso favor. E não é porque ela não consegue enxergar ali alguém que não é aquele sujeito que vai julgar. E nós também não somos preparados. Eu falo aqui advogado e juízes, somos impacientes para escuta que a conciliação exige, né? Muitas vezes o que impede a conciliação são razões subjacentes aos fundamentos jurídicos. É uma mágoa, é uma frustração, é um sentimento de necessidade de falar ao outro alguma coisa, né? E a gente tem uma pauta para cumprir, tem uma agenda, né? A gente vai categorizando, isso aqui é relevante, isso aqui não é relevante para a causa se você está magoado, né? E eu diria que isso muitas vezes impede um bom ambiente para conciliação. Eu diria, para tentar justificar, que também a gente tem uma fila de outros litigantes esperando lá fora, então a audiência que já passou do tempo atribuído para ela começa a irritar todo mundo e deixar todo mundo impaciente. Essa pressão, né, nos leva a querer tocar... Nós advogados, inclusive. Também, tem outro compromisso, tem que Estamos entrando toda hora perguntando, doutor, a pauta está atrasada, chamou de que horas? Porque nós também temos uma pauta muito pressionada. E, às vezes, um ambiente de conciliação... Eu faço conciliações extrajudiciais no escritório. Ele é lento, né? Inclusive porque nos falta preparo para perceber, assim, a prima facie, o que é que está impedindo a conciliação, né? Ela não é matemática. Então, é difícil. E a gente hoje tem uma demanda... eu acho que a gente... né, tem tido muitas reflexões sobre o judiciário, e a gente hoje tem um judiciário que tem uma estrutura pequena para o grau de demandas que ele suporta. Então, óbvio que isso é uma pressão também sobre ele, né? Tanto para produzir resultados, porque a nossa sociedade é de produção de resultados, ela, na verdade, o interesse dela não é ver se foi bem resolvido e se fez justiça. É quantas sentenças foram dadas, quantas causas transitaram em julgado, quanto dinheiro foi arrecadado. E isso é uma lógica que é muito contrária ao processo que a gente pensou na modernidade. Né? Ele não é para ser tão rápido, nem para ser só quantitativo, ele é para ser uma construção da justiça para as partes. Muito rico. O presidente do STJ, há poucos dias, anunciou os números do tribunal do ano passado, e ele disse, por esses números, era uma entrevista para televisão, eu fico muito triste porque eu tenho que dizer aos brasileiros que as causas deles lá no STJ são julgadas em 4 minutos e meio. Assim, isso é um arremedo, ele disse, de justiça, porque 4 minutos e meio o juiz não pensou em nada, ele mal conheceu qual era o problema, né? Então essa é uma questão. O SEJUSC que melhora isso? O que é esse centro de conciliação? Olha, eu acho que para mim o SEJUSC é um grande avanço, porque ele representou o reconhecimento de que advogados e magistrados não podem tudo no processo com qualidade. Então nós reconhecemos de que uma boa conciliação ela exige tempo e formação específica. E eu acho que o SEJUSC ele é, nesse sentido, especial. E eu faria aqui uma especial elogio ao do trabalho, porque eu acho que ele ainda é mais sensível do que os demais com que já trabalhei. Ele escuta, efetivamente há um sentimento das partes de que o terceiro que está ali intermediando é imparcial. Né? Eu nunca tive na minha experiência um cliente, reclamantes e reclamados, que saíssem dizendo, não, esse mediador aí eu achei... Não tem. Ele convence, ele traz essas outras variáveis que não são jurídicas, que estão impedindo um acordo. Ele tem preocupação com as pessoas e ele tem preocupação com uma solução que, vamos dizer assim, ressignifique o conflito. Né? Que as pessoas saiam de lá. Óbvio que no mundo do trabalho tem tensões que são irredutíveis. Patrão e empregado, historicamente, porque estão em polos opostos do capitalismo, não serão amigos nem andarão de mão dada, porque o sistema empurra eles para um antagonismo que é irredutível, mas que elas saiam de lá, vamos dizer assim, se dando bem novamente. Né? O conflito não se perpetua, né? Porque às vezes quando o conflito se perpetua, o processo se arrasta por anos. Né?
brigando por cada centavo de atualização de cálculo, brigando por cada... Porque há ali desejo de guerra, mais do que desejo de paz. E eu acho que o Sejusc é capaz de construir um outro ambiente na relação entre as pessoas. Por isso eu acho que é uma experiência que só trouxe coisas boas para a justiça brasileira e, sobretudo, no direito do trabalho. E é um centro, e quem funciona ali são juízes ou mediadores não togados? Você tem juízes, né, responsáveis e mediadores não togados, né? Há algumas exigências com relação, por exemplo, à participação dos juízes quando não há advogado, acompanhando as partes. É sobretudo um espaço da parte, né? Eu acho que a gente aprendeu muito, né, nesses anos de modernidade, de desenvolvimento do processo, de que a parte não pode ficar tão calada, né? Não dá para você ter só advogados e juízes falando. Então, eu acho que o Sejusc é também produto deste aprendizado, de que às vezes quando as partes falam e falam aquilo que as incomodam ou que impede até a evolução para uma solução do conflito, isso flui de forma mais rápida, mais eficiente, mais equilibrada, né? E a pessoa pode procurar o centro antes do processo, antes de formalizar uma lide? Essa é outra novidade, né? Nós temos o RPP, né? Que é a reclamação pré-processual, que permite que antes mesmo do ajuizamento do processo, você procure esses meios de solução consensual de conflito. Eu diria até que há muito pouco conhecimento, deveria haver mais. Mas há um estímulo grande da jurisdição, sobretudo do trabalho, para que as pessoas conheçam, porque quem tem alguma experiência na justiça do trabalho sabe que muita coisa não precisaria virar processo se nós tivéssemos uma conciliação pré-processual capaz de equilibrar as partes, porque às vezes é um diálogo que não consegue ser mantido sem alguém para intermediar. Então, existem essas possibilidades e eu acho que é interessante até que elas sejam cada vez mais conhecidas das pessoas, né? Dos advogados, inclusive, que às vezes são muito resistentes a esses meios outros de solução de conflito. A reclamação pré-processual, nela a parte faz uma petição também? Ela conta o fato litigioso? Já é um... Não se exige tanta formalidade. Uma das coisas que a conciliação... Há uma tentativa muito grande de desburocratizar, de não transformar ele num outro procedimento processual. E por conta disso, as exigências são menores. Enquanto que num processo você tem que fazer uma argumentação, juntar provas, porque você está tentando convencer um terceiro, né, que não te conhece, que não sabe quem você é e que tem que decidir motivando. Na conciliação, as exigências são menores. Tem que haver, obviamente, uma base que permita um entendimento entre as partes, mas não há essas exigências de formalidade, né? As discussões, inclusive no CNJ e no próprio judiciário, sempre passam por um desejo de não burocratizar a conciliação. Pode chegar, recebe a professora Ana Beatriz Lisboa Pereira Melo, da UNEB, advogada que nos explica um pouco do funcionamento do Sejusc. Até daqui a pouco. Pode chegar, recebe a professora Ana Beatriz Lisboa Pereira Melo, da Universidade Estadual da Bahia, e trata do assunto do Sejusc, o Centro de Conciliação, como porta alternativa de solução de conflitos, inclusive, talvez principalmente, na Justiça do Trabalho. E paramos no intervalo, professora, com a ideia de que o conflito nem sempre é aquilo que está estampado na petição inicial. Como é a sua experiência nessa área? Eu diria que na maioria das vezes não é, né? Existem conflitos objetivos, existem brigas que são realmente pragmáticas, de questões de dinheiro que não foram pagas e tudo mais. Mas vamos imaginar que a maior parte dos conflitos são de empresas pequenas e médias. E que nessas empresas as relações trabalhistas elas são confusas, né? Elas têm várias variáveis. E muitas vezes o que leva o conflito à justiça, a gente não consegue tangenciar a partir apenas das categorias jurídicas. Mas nós não somos preparados para isso. E até diria que quando a gente tenta fazer, às vezes é pior, porque a gente tenta fazer sem nenhum preparo, né? Você não sabe nem lidar com as consequências, às vezes, do que você produz de reflexão. A gente tem melhorado. Sobretudo por conta das matérias de assédio, né? Os assédios todos, assédio moral, assédio sexual, racismo. Então, isso tem obrigado a gente a se rever para entender também esse mundo. O Sejusc, as pessoas estão preparadas para isso.
são pacientes e são acolhedoras. Isso me parece que é muito diferenciado. E são acolhedoras de forma, vamos dizer assim, imparcial, efetivamente. Na minha experiência, todo mundo se sente acolhido quando passa por lá. Não há esse sentimento de que a justiça está contra mim, a justiça está a favor do empresário, a justiça está a favor do empregado, porque elas são preparadas para isso. Essas lead dentro da lead, né? Esse conflito que a lead muitas vezes está maquiando, o Sejusc sabe que tem. E é nele que ele trabalha, que muitas vezes é o que impede uma conciliação. Né? O que impede muitas vezes uma conciliação não são números, são outros sentimentos. É a razão escondida do processo, que não está na petição inicial. A razão escondida do processo. Às vezes um aborrecimento com um chefe, né? Às vezes um sentimento de que foi desrespeitado na demissão, né? De que não foi valorizado na relação. E na experiência no Sejusc, há espaço para isso. O acolhimento permite esse desvio, né? Que seria para a gente, na jurisdição contenciosa, um desvio, né? São uma perda de tempo, porque a gente tem aqui que dá logo a solução, né? Estamos pressionados a isso, né? Sim. O direito tem hoje esse drama. É que ele está num mundo de números, quando ele não é uma ciência de números, né? Então, você não tem como dizer que a justiça é eficiente porque ela deu 1 milhão de sentenças. Pode ser péssima. Não cumprir a função social dela, que é pacificação. Então, nós temos... Mas essa é uma pressão que nos pesa, né? Pesa em todos. Eu diria que como professora também pesa para mim, né? Não só como advogada. Mas o Sejusc, eu acho que está um pouco preservado disso, né? Então, ele tem muita paciência. Remarca a audiência quando nota que é uma chance, mas que não foi ali, né? Não raras vezes o juiz faz audiência de conciliação, tem uma semente, mas não foi adiante, ele diz, bom, eu vou marcar a instrução, se vocês quiserem, troquem os telefones, se quiserem. Não é? E não tem tempo para ficar remarcando, não tem pauta às vezes. Usa né? a palavra da moda, terceiriza a conciliação, né? Empurra para as partes. E isso é importante, inclusive, para que os juízes também enviem mais os processos ao Sejusc. Né? Eu acho que é preciso que tanto a advocacia como a magistratura entendam de que é algo que ajuda. Não substitui, não reduz o exercício profissional, nem o espaço de atuação. Eu acho que amplia as possibilidades. É possível, então, depois de instaurada a lide, em qualquer grau, remeter para o Sejusc. Qualquer fase. Há Sejusc de primeiro e segundo graus, né? Há Sejusc de primeiro e segundo grau e o processo em qualquer fase pode ser enviado ao Sejusc. Boa parte dos acordos que eu fiz já foram em fase de execução. Sim. A iniciativa do juiz ou das partes ou de todo mundo? Veja, tanto faz, né? A parte pode solicitar inclusive ao próprio Sejusc que peça o processo ao juiz, e também o magistrado pode, entendendo de que ali é um caso em que o acordo é possível, seria uma boa solução, enviar. Alguns magistrados, por exemplo, naquelas execuções que se arrastam por muito tempo, eles tentam, às vezes, a solução via Sejusc. Outros são reativos, né? Eu acho também que é preciso entender de que quando você pergunta assim, pragmaticamente a parte, você quer a audiência de conciliação, a tendência é fazer uma petição dizendo que não. Sim. Não é? Inclusive porque nós, advogados, nós somos obrigados a dizer o que o cliente quer. Sim. Às vezes eu ligo, o cliente diz, não quero acordo de jeito nenhum, não quero. Eu sei que se for, as coisas são mudadas. Nem sempre, mas há uma chance de mudar. Mas outra coisa é você perguntar assim, então é preciso entender de que às vezes essa consulta à parte, ela não é muito produtiva. Né? Óbvio que é também preciso ter compromisso com a marcha processual. Né? Que aí dá o seu... Não usar como uma chincana, um atraso intencional. Né? E dividir os processos, tem conflitos que não tem conciliação possível. Né? Mas é preciso também usar. Eu acho que os magistrados têm no Sejusc um grande aliado para a produção mesmo de resultados eficientes na justiça. O Sejusc, só por curiosidade, é assistido por juiz, a senhora disse. O do primeiro grau por juiz de primeiro grau e o do segundo grau por desembargador? Exato. Ou são os operários do primeiro grau que trabalham nos dois? Não, no segundo grau você tem... Assistência de um desembargador. É.
Em todos, aqui, inclusive na justiça comum. Sim. Você tem também. Houve uma experiência, eu não sei se mantém até hoje, mas houve uma experiência no TST em 2011, 2012, gestão do ministro Dall'Azen, em que ele implantou um centro de mediação. Foi o primeiro em tribunal superior. E o primeiro acordo feito envolveu as vítimas de um acidente de contaminação ambiental na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, feito pela Shell, que vendeu o terreno para a BASF e, porque era uma transação internacional, teve que confessar que tinha contaminado o terreno. Dessa contaminação, 1.100 pessoas adoeceram com leucemia. Né? E isso virou um processo coletivo e com uma condenação que era da ordem de 5% nos danos morais do lucro bruto mundial das duas companhias. Imagine. Aí o processo chegou ao TST no recurso de revista e caiu por sorteio com a ministra Adelaide, que tem um histórico de ser pró-trabalhador e vem da advocacia dessa área e tal. E aí as partes demandaram à presidência, a gente queria muito fazer um acordo, mas não existia a máquina, né? E aí foi uma experiência bastante inovadora. Não sei se mantém lá, mas foi isso, né? A gente precisa fazer um acordo porque o processo é outra história. A gente tem um problema grave, né? E nem tudo está lá, né? E se isso se mantiver, talvez resolva o processo, mas não o problema, né? E às vezes o acordo ou a possibilidade de acordo de conciliação, ele aparece ao longo da marcha processual. Porque as partes vão se convencendo do que tem ali. E eu acho que esse entendimento com a criação dos SEJUSCs em vários graus de jurisdição, né, nos tribunais regionais, no Tribunal Superior, no primeiro grau, é também esse entendimento, né, de que o momento do acordo às vezes aparece quando a marcha processual está avançada e você tem que aproveitar. Imagine, você voltar para o primeiro grau, ninguém ia querer. O próprio advogado resistiria, eu resistiria. Pô, já está aqui pronto para julgar, vai voltar para... Por mais que a gente tenha um processo eletrônico, tudo isso, claro, né, atrasa. Então eu acho incrível essa atenção da justiça à possibilidade de conciliar ao longo do processo. E volto a dizer, né, esse caso que você falou, por exemplo, não tenha dúvida de que uma solução que deve ter produzido justiça de forma mais imediata ali, né, do que um acordo, ou depois, do que um julgamento, um trânsito em julgado, uma execução, impugnação de cálculo, tudo isso que a gente conhece. Com a prática forense que a senhora tem, dá para imaginar quanto tempo demoraria uma execução dessa ordem, né? Que envolve duas multinacionais e uma execução dessa ordem. Provavelmente a terceira geração das vítimas ainda não teria visto a cor do dinheiro. E o processo se solucionou de forma muito impactante. Uma parte da indenização foi paga com a construção e a implantação de um hospital especializado em câncer de medula, em leucemia, que é a doença que afetou a todos. Depois, o pagamento de planos de saúde ilimitados, né, para todos os relacionados como vítimas, e aí depois uma indenização pecuniária de acordo com a história de cada um, porque havia empregados, descendentes de empregados, terceirizados, né, que participaram, que usaram aquele ambiente, que acabaram contaminados. Então, de fato, o problema foi solucionado e o hospital funciona, foi implantado e funciona hoje. Veja na divisa entre Paulínia e Campinas. Avançada. Hoje. A gente fala muito assim no direito de que a gente não quer mais ter uma visão patrimonialista dos conflitos humanos. Mas na prática eu acho que às vezes a gente precisa ser mais incisivo nesse entendimento. Esse caso mostra isso. Né? Quer dizer, não é uma questão só, às vezes me preocupa isso, inclusive no direito do trabalho, no direito consumidor, como a gente tem empurrado muitos conflitos para se resolverem atribuindo, às vezes, a sentimentos íntimos valor. Claro. E a gente faz isso porque efetivamente é difícil no direito encontrar outro meio que não, ao final, a reparação pecuniária. A conciliação permite encontrar outros meios, né? E permite mostrar de que nem tudo se reduz a um valor monetário. Às vezes são obrigações de fazer que vão muito mais de encontro ao que as partes sentem como justiça. Né? E eu acho que isso é muito importante, não apenas naquele caso, mas na construção da nossa sociedade, né, como um todo, do sentimento de que a justiça não é um valor monetário, não pode ser reduzida a ele e que quando a gente faz é porque a gente não tem outro meio, não é porque esse é o principal. Né?
É preciso que as instituições judiciárias e os advogados também tenham um compromisso com o combate dessas indústrias de dano, né? E isso não é culpa de advocacia, nem de reclamante, nem de reclamada, isso é uma culpa do sistema como um todo que monetariza tudo, né? E eu acho que o Sejusc contribui para que a gente enfrente essa tendência. Já que a senhora culpou os advogados, tirou a culpa dos advogados, eles são indispensáveis para alguém demandar uma conciliação no Sejusc ou também pode haver exercício direto do jus postulante? Eu sou advogada. Na minha visão, o advogado é sempre essencial, né? Há uma tendência, por conta do movimento de desburocratização, a OAB teve essa discussão ao longo do tempo, o próprio STF já se posicionou, há uma posição de que o advogado não é indispensável. Mas por que eu entendo que o advogado é essencial? Porque embora o Sejusc ele já tenha uma prática de usar uma linguagem mais coloquial, de desburocratizar. Nós estamos falando de uma decisão judicial, porque o acordo será homologado. E ela tem implicações sobre a esfera de direito e de obrigações das partes. E ela, muitas vezes, vai usar, porque é obrigatório, categorias jurídicas que a parte não compreende muito bem. O advogado, que no fundo é um tradutor, né? Ele ajuda a parte a compreender essa linguagem de forma melhor. Então, eu acho que é importante, na verdade, que ao invés da gente só afastar também a advocacia, a gente crie mais defensorias. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, na sua edição sobre o Sejusc. Até o próximo episódio.